Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Analistas em Ação. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a carteira de fundos imobiliários recomendada pelos analistas do Nuinvest. Temos novidades para o mês de outubro, com a inclusão dos fundos da Avante Recebíveis Imobiliários, o DEVA11, e também o Bresco Logística, o BRCO11. Será que eles podem ajudar a minimizar um pouco as quedas dos FIIs? O analista do Nuinvest, José Falcão, vai falar sobre tudo isso logo após a vinheta. Bom, José, muito obrigada, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Analistas em Ação. Olá, pessoal, muito bom estar aqui novamente em mais uma semana, dessa vez para falar sobre fundos imobiliários. Vamos nessa! Maravilha! Bom, hoje a gente vai falar sobre a inclusão aí de dois novos fundos na carteira Top FII, recomendada pela equipe de analistas do Nuinvest. São eles o DEVA11 e o BRCO11. Com eles, né, a carteira recomendada pelo Nuinvest passa a contar aí com 11 ativos. Para a gente começar toda essa história, José, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como é que ficou a performance da carteira no mês de setembro. Ótimo, Érica. Vamos começar falando um pouco de como foi o cenário de fundos imobiliários em setembro e a gente já passa para falar um pouco da carteira e o desempenho. Em setembro, tivemos mais um mês negativo para os fundos imobiliários, com o principal índice de referência da B3, o IFIX, recuando 1,24%, e no ano acumula uma queda de 5,4%, considerando o fechamento do mês de setembro. Os motivos que geram um ambiente mais pessimista para os fundos imobiliários no curto prazo não mudaram, e a gente vem repetindo aqui mês a mês, né? O principal fator nesse caso é o aumento da taxa de juros causada aí pela pressão inflacionária, que é o maior desafio para essa classe de ativos no momento. Lembrando que a pressão inflacionária, né, ela causa um movimento de alta dos juros para conseguir, vamos dizer assim, estabilizar a alta de preços, né? E dessa forma esse movimento de alta de juros mexe com todos os mercados e com todas as classes de ativos praticamente. E com fundos imobiliários não é diferente, né? Há uma migração de ativos de risco para ativos mais seguros que oferecem uma taxa mais atrativa nesse cenário de ciclo de alta da taxa Selic. Além também do cenário macroeconômico com risco político e fiscal que impacta na confiança dos investidores. Trazendo aqui um pouco da performance da carteira no mês de setembro, a Top FII ainda conseguiu ter um ganho no mês, subindo 0,3%, contra uma queda de 1,24% do IFIX. E no acumulado, desde o seu início, é uma carteira recente que foi iniciada em abril de 2021, ela cai 2,8%, contra uma queda ainda maior do IFIX de 4,6%. Então este é o cenário. Acredito que o fim do poço, vamos dizer assim, já foi alcançado ou está muito próximo, e eu vejo um cenário muito mais otimista daqui para frente, né? Quando a gente olha, por exemplo, o gráfico do IFIX, a gente não vê mais aquela queda aguda que vinha acontecendo nos últimos meses. A gente já vê um movimento lateral que pode sinalizar aí uma estabilidade, né, desse mercado, para depois dar um direcionamento positivo, quem sabe, daqui para frente. José, você pode contar um pouquinho para a gente como é que fica agora a estratégia da carteira com a inclusão antes de entrar, né, nesses dois novos ativos? Qual que é a estratégia de vocês com a carteira nesse momento? Ótimo, boa pergunta, tá, Érica? E a gente não mudou muito a nossa visão e estratégia da carteira daqui para frente. No período mais crítico da pandemia, os fundos de shopping e de escritório foram mais impactados, né? Obviamente pelas restrições que foram impostas, porém o pior já passou, conforme eu comentei, e nesse momento uma exposição controlada e gradual a estes segmentos pode ser uma oportunidade de comprar bons ativos a preços mais atrativos. Já os fundos de papéis, como no caso CRIs e LCIs, sofrem menos impactos no curto prazo, né? Além disso, alguns desses títulos são indexados à inflação, conforme a gente vem acompanhando nos últimos 12 meses, está sob forte pressão, né? E a gente vê o IGPM no acumulado dos últimos 12 meses acima de 30%. Hoje saiu dados do IPCA de setembro
e no acumulado dos 12 meses também já atinge 2 dígitos, né, acima de 10%. Então, todo esse cenário aí faz com que a gente tenha um viés mais positivo para fundos de papel que têm exposição a títulos de renda fixa de emissão privada com lastro no mercado imobiliário, que são indexados à inflação, né? Então, eles se beneficiam, eles protegem o capital neste cenário de alta da inflação. Outro destaque que a gente vem comentando é que alguns desses títulos também que compõem fundos de papel são indexados ao CDI. E neste novo cenário de alta da taxa Selic, isso tende a beneficiar os cotistas com melhores rendimentos. Então, observe que, mesmo em um cenário que não é favorável para ativos de riscos, inclusive para fundos imobiliários, a gente tem ali, né, um segmento de papel que se beneficia de todo esse contexto que a gente está passando. E, para finalizar, então, né, concluir, daqui para frente, a gente vai priorizar fundos imobiliários de papel, indexados à inflação e ao CDI, conforme acabei de comentar os motivos, e também fundos de galpão logísticos que continuam em um momento positivo com o crescimento do e-commerce, né, por todo o mundo, inclusive, né, fortemente aqui no Brasil. Quando você pega dados do primeiro semestre do ano, a gente vê um crescimento de acima de 50% do e-commerce em relação ao ano de 2020, que já foi um ano de forte crescimento também. Então, a gente acha que esse cenário veio para ficar e os fundos de galpão logístico se beneficiam muito, né, desse novo cenário, dessa nova forma de consumir da população brasileira. Então, a gente faz essa dobradinha, né, dando prioridade a fundos de papel, galpões logísticos, mas também a gente não esquece dos outros fundos de tijolo, como shopping, escritórios, que estão extremamente baratos, descontados, sendo negociados abaixo do valor patrimonial, que por conta disso se tornam também uma oportunidade, a gente tem que ter na carteira, né, visando o médio e longo prazo. Bom, aproveitando o gancho, José, que você estava comentando sobre os títulos, né, sobre os fundos, aliás, que são indexados aí aos títulos do segmento do mercado imobiliário, a gente teve a inclusão do Devan na carteira. Eu queria entender um pouco qual que é a estratégia nesse sentido, né, e como é que é esse fundo, como ele é composto, e também que você explicasse um pouquinho, né, que aumentou a exposição da carteira nesse tipo de ativo, que são os fundos recebíveis, de 56% para 60%. Exatamente, Eric. Aí eu volto um pouquinho naquilo que você comentou no início da live, né, referente ao mês de outubro. Adicionamos aí esses 2 fundos no portfólio da Topfi, totalizando agora 11 ativos na carteira. E, assim, quais são os principais motivos, né? Além de serem excelentes fundos imobiliários, eles complementam também a nossa estratégia. Destacamos a importância também de diversificar ainda mais a carteira diante aí do atual cenário desafiador. A gente sabe que às vezes é um pouquinho complicado para o cliente, para o investidor, diversificar muito a sua carteira, mas a gente acredita que é prudente nesse momento mais desafiador, né, apesar do pior já ter passado, ter uma carteira um pouco mais pulverizada, menos concentrada em bons ativos que se complementam, né? Você diminui aí o seu risco e você aumenta a possibilidade, a probabilidade de retorno no médio e longo prazo. Então, foi por isso que a gente aumentou a carteira aí um pouco mais em número de ativos, justamente para ter aí essas oportunidades que a gente está enxergando daqui para frente. E falando agora um pouco do DEVA 11, né, do Devan Recebíveis Imobiliários, ele passa a compor 12% do total da carteira, tá? Lembrando que 60% da carteira hoje estão em fundos de papel, né, pelos motivos que eu já citei anteriormente da nossa estratégia daqui para frente, em alocar, deixar um percentual maior da carteira nessa classe, nesse segmento de fundos, né, justamente porque sofrem menos impacto no cenário atual. O DEVA 11 é um fundo imobiliário com o objetivo de apimentar a carteira, pois a sua alocação foca em títulos high yield, tá? O fundo busca aí um objetivo de remunerar o investidor em 1% ao mês, porém não se trata de uma promessa, mas ele vem conseguindo cumprir esse objetivo, né, desde o seu IPO, que foi em agosto de 2020. E para quem não sabe a diferença, o que significa, né,
a títulos high yield. A nossa carteira, por exemplo, ela já possui outros fundos de papel, mas com foco em títulos high grade, que ao contrário do high yield, foca em ativos com uma qualidade de crédito melhor e com taxas menores. Porém, a gente não tinha um fundo ainda com estratégia 100% high yield, que é o contrário, tem uma qualidade de crédito um pouco inferior, né, mas com taxas mais atrativas, conforme o Devan, que tem entregado aí mais de 1% ao mês, desde que ele emitiu pela primeira vez as suas cotas em 2020. Então, a gente acha importante, é nesse sentido que a gente fala em apimentar a carteira. Tá? E apesar de ser um fundo novo, conforme eu comentei, o IPO dele foi em agosto de 2020, ele já conta com mais de 44 mil cotistas, é um fundo grande nesse sentido, né? A liquidez média diária dele de negócios na B3 já supera os 7 milhões de reais por dia, acima de fundos tradicionais que estão aí há alguns anos no mercado. Já tem uma representação de 1% dentro do principal índice de fundos imobiliários, que é o IFIX. Né? Conforme eu comentei, o yield dele, né, o rendimento que ele pagou no último mês foi de 1,4%, acima de qualquer renda fixa que você encontra aí no mercado disponível. Né? Lembrando que tem a liquidez ali que você pode comprar e vender a qualquer momento na Bolsa de Valores. Geralmente a renda fixa, quando ela te dá uma taxa melhor, ela tem um prazo fixo, ou seja, você não tem uma liquidez imediata. E quando a gente pega nos últimos 12 meses, o fundo entregou um rendimento de 15,83%. Né? O valor patrimonial hoje dele está acima de 2 bilhões de reais, ou seja, um fundo grande na indústria, encorpado, negocia um preço-valor patrimonial de 1,04, né? Um pouco acima ali do valor patrimonial, mas lembrando que ele sofreu uma correção forte no decorrer desse ano, ele era negociado bem acima de 1,1 vezes preço-valor patrimonial, então a gente considera que já é um desconto quando você olha o histórico, né, desse múltiplo negociado pelo fundo. Então a gente vê como uma oportunidade de comprar ele a um preço mais atrativo nesse momento. E o que eu gostaria de destacar aqui, que eu acho que é interessante, grandes fundos de recebíveis da indústria, como o IRDM11, que é o IRID1, recebíveis imobiliários, que é um fundo enorme, já tem 2,7 bilhões de patrimônio líquido. O IRDM11, por exemplo, ele possui 20% do seu patrimônio líquido comprado em DEVA 11. Né? Então não somos apenas nós, né, investidores, pessoas físicas, né, os peixes pequenos que estamos comprando, investindo nesse ativo. A gente vê aí os grandes institucionais também de olho, né, justamente pela entrega que o fundo vem fazendo. E por conta disso a gente acha que é interessante e complementa a nossa estratégia dentro da Top FI. Legal. José, acho que, não sei se é possível explicar, né, para as pessoas o que seria esse risco de crédito de um fundo imobiliário que as pessoas precisam, os investidores precisam olhar na hora de investir o dinheiro. Boa pergunta, tá, Érica? Porque eu acabei passando por isso e pode até ficar uma má impressão. Quando eu falo que, por exemplo, o Devan tem um risco de crédito maior, não quer dizer que seja uma baixa qualidade de crédito. A qualidade de crédito é boa, tá? Mas os segmentos que eles atuam oferecem mais prêmios nas taxas, que são segmentos como loteamento, multipropriedades e dentre outros do mercado. Então, eles se expõem mais a determinados segmentos que naturalmente no mercado imobiliário possuem mais risco, mas quanto maior o risco, né, maior o retorno. Então, o fundo ele consegue rentabilizar melhor os seus cotistas dessa forma. Não é uma baixa qualidade de crédito, apenas o segmento está dentro de um mercado que possui mais riscos envolvidos, em troca oferece mais taxas. Como a gente não tinha nenhum fundo com esse perfil dentro da carteira, a gente acha interessante, né, colocar ali 12%, um pedacinho, uma fatia nessa estratégia. Legal, José. Acho que a gente pode passar para o outro fundo, né, que vocês incluíram aí na carteira do Nuinvest, que é o BRCO 11. Eu queria, se possível, que você comentasse um pouquinho, né, sobre esse fundo especificamente, né, e também por que os fundos do segmento logístico continuam aí em alta, né, se eles são aí continuam sendo uma boa opção, uma boa pedida nesse momento que o e-commerce ainda está bastante movimentado, enfim. Primeiramente, por que vocês escolheram ele para a carteira?
e se é uma boa se expor nesses fundos logísticos. Boa, Érica, exatamente. É uma boa se expor, né? A gente está com 21% da carteira em fundos do segmento de galpão logístico, diversificado em 3 fundos do segmento, né? A gente passa a ter aí 7% do total da carteira no Bresco Logística, BRCO11, lembrando que, conforme acabei de falar, 21% estão no segmento de galpão logístico e 40% em fundos de tijolo, né? O fundo de tijolo engloba também shopping, lajes comerciais, dentre outros tipos de fundos. Tá? Então, por esses mesmos motivos, Érica, que você acabou de comentar, né, expansão do e-commerce é um segmento mais resiliente nesse contexto de mercado, a gente acha prudente manter aí esse percentual de 21% em fundos de galpão logístico dentro da carteira. Então, apesar deles terem sofrido um pouquinho nesse ano, né, corrigiram, já que no ano passado eles tiveram uma performance mais positiva, a gente vê como uma oportunidade também, tá? Mas eles não chegaram a sofrer, né, a nível dos shoppings, do segmento de laje comercial, né, de escritórios. Então a gente vê também esse segmento como uma proteção dentro da carteira. Por isso que a gente tem uma exposição um pouco mais elevada do que os demais segmentos de fundos imobiliários. E se fosse para definir a principal vantagem do BRCO11, do Bresco Logística, seria a qualidade dos ativos em mercados com elevada barreira de entrada. Tá? Esse segmento de galpão logístico ele tem muito mercado para crescer ainda, mas ele tem barreiras de entradas, né? Tem algumas cidades que você não consegue mais terreno para construir um grande galpão. Então, o Bresco Logística ele se destaca porque ele já tem ativos em regiões estratégicas e muito próximas dos centros urbanos, quando não dentro das próprias capitais ou grandes cidades. Tá? Então, essa é uma definição. Eu acho que é o principal motivo que chamou a minha atenção para o Bresco, né? É essa qualidade dos seus ativos e posicionamento estratégico em regiões privilegiadas do país. Né? Além disso, possui inquilinos com baixo risco de crédito, tem geração de negócios recorrentes, né? Fazendo aprimoramento dos seus ativos, expansão dos seus ativos para capturar ali mais receita para o fundo. A distribuição de rendimento é bem previsível e resiliente, né? Isso dá uma segurança maior nesse momento mais instável de mercado, e é justamente o que o investidor de fundos imobiliários gosta, né? É de previsibilidade em relação aos rendimentos. Tem um posicionamento também socioambiental diferenciado no setor. O fundo fez seu IPO em dezembro de 2019, ou seja, não é um fundo antigo, mas ele já é um dos maiores da indústria, já conta com mais de 45 mil cotistas, tem a liquidez média diária de negócios na B3 de 2,7 milhões de reais por dia, isso considerando a média dos últimos 30 dias, tem uma representação grande no IFIX de 1,45%, pagou um yield no último mês de 0,57%, o rendimento dos últimos 12 meses foi de 6,6%, porém, né, tive uma conversa com os gestores do fundo, né, e fizemos uma conta, né, não foi uma conta muito bem explicada e que eu já vinha acompanhando, né, o fundo ele vai fazer algumas revisionais e ajustes monetários daqui para o final do ano, tá? Principalmente pelos índices de inflação, né, em torno de 30% a 40% dos contratos do fundo vão ser reajustados pela inflação até dezembro de 2021, além também de novos contratos que foram fechados nos últimos meses. Isso vai fazer com que o yield mensal passe para algo em torno de 0,57% para 0,63% ao mês e vai sair de 6,66% nos próximos 12 meses para 7,78% ao ano. Tá? É claro que isso não é uma promessa, pessoal, é uma conta que a gente faz de acordo com os próximos fluxos a serem pagos pelo fundo e essa é a previsibilidade que a gente tem. É uma conta que eu fiz e que foi confirmada pelos próprios gestores do fundo em conversa que a gente teve, né, para eu passar isso aqui para vocês,
e também recomendar dentro da carteira. Então, quando você pega aí um yield de 7,78% ao ano, ele se torna aí um dos fundos, ele passa a pagar um rendimento acima da média da indústria, né, do segmento de galpão logístico, né, o que faz dele aí um fundo bem mais atrativo. Você pode olhar que alguns fundos esse mês, nesse início de outubro, de logística, recuaram, né, e o Bresco está subindo mais de 2% nesses primeiros 8 dias do mês. Muito em conta porque os investidores estão enxergando, né, essa possibilidade de pagar rendimentos melhores daqui para frente, né? É um fundo grande, conforme eu comentei, ele já tem aí um valor patrimonial acima de 1,6 bilhão de reais, ele negocia com desconto em relação ao valor patrimonial, em torno de 0,91 vezes, ou seja, ele tem um deságio aí em torno de 9% em relação ao seu valor patrimonial, ou seja, é um ativo que vai pagar, tem previsibilidade de pagar bons rendimentos, e você está comprando a um preço ainda com desconto, né? Então, se torna uma oportunidade também, que é tudo aquilo que a gente veio comentando da nossa estratégia daqui para frente, né? Bons ativos com preços descontados e pagando bons rendimentos. A vacância do fundo estava em torno de 2,7%, eles fizeram uma alocação agora no último mês, está com a vacância zero, né? Ou seja, todos os ativos do fundo estão locados, ocupados e gerando receita. Conforme eu comentei também, 71% dos ativos são last mile. O que é que significa isso? 71% dos galpões do fundo estão em um raio de até 60 quilômetros dos grandes centros urbanos e das capitais, né? Então, isso é um diferencial, é um posicionamento estratégico positivo. Às vezes você tem um fundo, às vezes você tem um galpão que ele está a 100, 150 quilômetros de algumas capitais. No caso do Bresco, 71% estão em um raio máximo de 60 quilômetros, ou seja, praticamente dentro das grandes cidades, né? O que facilita, o que dá uma vantagem competitiva, né? Qual empresa que não quer ter qual empresa que não quer ter um ativo, né, um imóvel para estocar os seus produtos com essa facilidade de acesso aos centros urbanos? Então, eu acho que esse é um grande diferencial do fundo e que a gente veio comentando aqui desde o início, né? Outro ponto, Érica, que eu acho interessante dentro do fundo é a diversificação geográfica que hoje está em 6 estados do país: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará e Rio Grande do Sul, tá? Destes 6 estados, 58% dos ativos do fundo estão em São Paulo, depois 15% em Minas Gerais e 13% na Bahia. Quando você pega a receita total do fundo, 36% da receita total do fundo é proveniente da cidade de São Paulo, né? Então, é legal ter essa diversificação geográfica, né? Minimiza riscos regionais, porém, ao mesmo tempo, é bom ter uma exposição um pouco mais expressiva dentro da capital, dentro de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, que, querendo ou não, é o grande representante do PIB brasileiro, né? Então, o mercado imobiliário em São Paulo ele é um ponto fora da curva no mercado brasileiro. Então, acho que essa combinação de ter uma exposição grande a São Paulo e, ao mesmo tempo, não perder a diversificação geográfica é um diferencial também do fundo. 95% dos seus inquilinos possuem grau de investimento, né? Ou seja, baixo risco de crédito considerado pelas agências de risco, quando a gente fala assim grau de investimento, né? Ou seja, foi avaliado por agências e foi dado ali notas positivas, né, para esses inquilinos, e que são grandes empresas, né? Eu trouxe aqui alguns nomes para vocês terem noção de quem são os inquilinos. Você tem dentre eles Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BR Foods, né, Estadia e Perdigão, Americanas e Carrefour, né, dentre outros inquilinos que são enormes também, né? Você só tem aqui empresas de alto nível, as maiores do mercado brasileiro como inquilino, né? Quem não quer ter um inquilino desse porte? Além disso, 56% dos ativos são dos segmentos de e-commerce. Eu acho isso muito positivo.
né? Conforme a gente comentou, é o segmento que tem crescido bastante desde o início da pandemia no ano passado, e uma exposição maior ao e-commerce beneficia os ativos do fundo, né? 34% desses ativos são para bens de consumo e apenas 7% para a indústria. Eu acho bom esse apenas 7% na indústria, porque boa parte de galpões industriais eram muito expostos ao setor automotivo e ao setor de autopeças. E a gente observou que desde o ano passado uma forte crise no setor, né? Grandes montadoras que estavam aqui há décadas saíram do país e a gente não fica tão exposto a um setor que está com mais dificuldade, né? O fundo consegue manter ali uma concentração maior no e-commerce e em bens de consumo. Tá? 58%, para fechar aqui, a gente falar um pouco dos contratos do fundo. O fundo tem 58% de contratos atípicos, são contratos de longo prazo, com altas multas, né, em caso de rescisão. Então, isso dá um pouco mais de previsibilidade também para o cotista. Né? Os outros contratos que são do tipo típico são contratos mais curtos, que também se beneficiam em outros cenários, porque você corrige ali, você faz revisionais de forma mais rápida e consegue embutir mais preço no valor do contrato. Tá? Então, você tem vantagens e desvantagens, e a gente acha que o fundo está bem dividido, com uma parte relevante em atípicos, mas também com uma parte representativa em contratos típicos. E os índices de reajuste, 90% dos contratos são pelo IPCA e 10% dos contratos pelo IGPM. Então, isso é interessante também, porque mesmo sendo um fundo de tijolo, a gente tem contratos aí revisados pela inflação e isso protege, né, o seu patrimônio no decorrer do tempo contra a alta de preços. Então, a gente não tem ali um repasse de preço tão rápido quanto os fundos de papel, que fazem isso de forma mensal, mas a gente tem um repasse periódico ali nas revisionais anuais, né, desses contratos pela inflação. Então, isso acaba sendo também embutido ali no rendimento para o cotista. Bom, e agora a gente vai responder às perguntas do público. Bom, o Henrique Kuroki, ele pergunta o seguinte, José, se hoje a Selic está subindo e assim os FIIs que têm papéis atrelados ao CDI estão com uma taxa considerada ilegal e futuramente essa taxa vai diminuir, vale a pena pensar se no longo prazo essa rentabilidade também pode cair? Acredito aqui que ele esteja querendo saber se também, né, com redução da Selic no longo prazo, os FIIs também que são atrelados ao CDI podem acabar sendo afetados, né, tendo a rentabilidade afetada. Respondendo o Henrique, sim. Se você tem fundos de papel que possuem títulos indexados ao CDI e lá na frente tem uma previsão do CDI cair, né, esses fundos vão remunerar menos os seus cotistas. Mas eu acho que a principal mensagem que eu quero passar aqui, Henrique e Érica, é que não vamos ficar tentando adivinhar o que vai acontecer lá na frente. Tá? A gente não sabe até quando vai ser o ciclo de alta da Selic, a gente não sabe quando a inflação ela vai se acomodar. Então, o que a gente tem que olhar é muito mais para o presente, né, e se posicionar de acordo com o cenário. Tá? Então, se o cenário agora é de alta dos preços, né, pressão inflacionária e ciclo de alta da taxa Selic, vamos nos posicionar em títulos que se beneficiam nesse cenário. A partir do momento que houver sinais de que isso vai mudar, isso não acontece de uma hora para outra, a gente vai ter tempo suficiente de reorganizar a carteira e se posicionar para o próximo cenário que vai se desenhar. Tá? Nem os economistas mais assertivos do mercado vão saber dizer para a gente quando a Selic vai parar de subir, né? Ou quando a inflação vai se acomodar. Então, vamos tentar se concentrar no presente, no momento atual, e sempre se posicionar para obter o melhor desempenho possível no cenário atual, tá? Porque o futuro é incerto e a gente não... acaba que a gente pode cometer erros pensando muito no futuro e olhando pouco para o presente. Eu acho que a mensagem principal é essa. Tá aí o recado dado, né? Vamos aos poucos, né, José? E acompanhando aos poucos, né, os indicadores, enfim. Exatamente.
Acho que a gente pode... Eu não sei se tem mais alguma coisa, José, que você queira comentar. Peço que os investidores e os nossos clientes tenham paciência. Não é para vender renda variável e comprar só renda fixa. A gente, como eu falei na pergunta anterior, existe um cenário atual que está favorecendo mais a renda fixa. Então, você pode diversificar e rebalancear a sua carteira de forma que ela se beneficie desse cenário. Mas você não pode perder oportunidades em outros mercados que se abrem agora. Você tem ativos baratos e descontados de excelente qualidade na Bolsa de Valores. Você tem fundos imobiliários também de excelente qualidade, com preços e descontos em relação ao seu valor patrimonial. Então, é apenas você ter paciência, calma, racionalidade para reequilibrar a sua carteira, os seus investimentos e aproveitar todo esse cenário que tem oportunidades aí. Sempre vai ter oportunidades, mas eu acho que agora se abre uma oportunidade ainda maior quando a gente pensa em renda variável. É claro que o cenário é desafiador, não estou falando aqui para se expor de forma excessiva, mas também para não deixar de investir em todos os mercados de forma diversificada, porque lá na frente você pode se arrepender também de não ter comprado ativos bons e baratos agora, por exemplo. Bom, pessoal, a gente vai encerrando mais um Analistas em Ação. Lembrando que o programa vai ao ar sempre aos domingos, às 9 da manhã. Então aproveitem, enviem perguntas e comentários que a gente tenta aproveitar os conteúdos aí nos próximos programas. Eu agradeço mais uma vez a participação do José Falcão, do Nuinvest. Obrigada, José. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Érica. E nos vemos aqui nas próximas semanas. Um grande abraço. Bom, pessoal, obrigada pela audiência. Um ótimo domingo a todos e até o próximo programa.